Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso culto online. Nós queremos agradecer a presença de vocês. Se puderem, compartilhem essa live tanto no Facebook quanto no YouTube. Curtam e comentem também. Nesse momento a gente quer fazer uma oração para dar início a esse momento. Pai, Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia, por mais essa noite, Senhor, que podemos estar diante da Tua presença, recebendo, Senhor, esse momento de palavra, Pai, de louvor e adoração, Pai, entregando todo esse culto a Ti. Pedimos, Pai, que a Sua palavra entre nos nossos corações e venha fazer, Senhor, como rema, Senhor, nas nossas vidas. Venha fazer um diferencial, venha nos levar a mais perto e a mais intimidade contigo. Em nome de Jesus, amém. E agora seguimos para o louvor. Deus de salvação, quero estar em
está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar. Pode. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, oh, la, la, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Não há outro. La, 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 la. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor.
quem tu és, ao som da tua voz. Os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, ao som da tua voz. Os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nossos corações queimam por ti. Nossos corações queimam por ti. Nossos corações queimam por ti, Senhor. Nossos corações, como uma sarça que nunca apaga o fogo, queimamos por ti, Senhor. Queimamos por ti. I'm looking out of my window. I see the clouds floating by, and they go wherever the wind blows, carried around the open skies. They come, they leave, like you and me, a mist in the breeze, mist in the breeze. I'm looking out of my window. I see the clouds floating by, and they go wherever the wind blows, carried around the open skies. They come, they leave, like you and me, a mist in the breeze, mist in the breeze. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso culto online. Quero dar as boas-vindas a você, sua família, você que nos assiste em casa. Eu quero compartilhar com você hoje um pouquinho sobre a fidelidade, sobre um coração fiel, um coração que ama a Deus, que ama Jesus. Semana passada nós falamos sobre Pedro, quando Jesus questiona ele, diz: você me ama?
E a base do amor, ela é a fidelidade. Quando eu e você amamos a Jesus, amamos a Deus e amamos ao nosso próximo, nós somos fiéis a eles. Nós caminhamos em fidelidade. Eu quero ler uma frase aqui para começar, de Cliff Richard, e ele diz assim: quanto mais nós confiamos em Deus, mais constatamos que Ele é confiável. E para introduzir essa palavra, eu quero deixar essa inspiração para você, irmão. Quanto mais você confiar em Deus, quanto mais você crer em Deus, quanto mais você acreditar neste Deus, mais você vai ver, mais você vai constatar, mais você vai provar que esse Deus ao qual nós servimos, Ele é digno de confiança. Deus, Ele é digno da nossa confiança. Deus, Ele é digno de que eu e você venhamos a ser fiéis a Ele. Quanto mais confiamos, mais somos fiéis. Quanto mais somos fiéis ao Senhor, mais nós constatamos que Deus, Ele é digno. Ele se revela fiel. Ele se revela confiável a mim. Ele se revela confiável a você. E hoje nós vamos experimentar e provar desta fidelidade de Deus. A Bíblia nos ensina alguns aspectos sobre a fidelidade e eu quero compartilhar com você. Em primeiro lugar, Deus, Ele é fiel. A fidelidade, ela é um atributo de Deus, ela faz parte do caráter de Deus, o caráter moral, os atributos comunicáveis de Deus. A fidelidade, ela está relacionada à fidelidade de Deus. Então, Deus, Ele é fiel. Deus, Ele pode ser fiel porque Deus é verdadeiro. Deus, Ele não é homem para que venha mentir. Ele não é como nós, que às vezes tem uma mudança de personalidades, ele caminha em temperamentos diferentes, mas Deus, Ele sempre é constante. Deus é verdadeiro, e porque Deus é verdadeiro, Ele não pode mentir. E porque Deus não pode mentir, Ele se torna o único 100%, se nós podemos dizer assim, o único full, o único completamente fiel. Ele é fiel em tudo que Ele faz, em tudo que Ele fala, em tudo o que Ele prometeu. Salmos 33, versículo 4 diz assim: porque a palavra do Senhor, ela é reta. A palavra de Deus, ela é reta, e todas as obras do Senhor são feitas com fidelidade. Irmão, quero deixar isso no seu coração. Esse salmo diz que a palavra do Senhor, tudo o que Ele fala, tudo o que Ele falou, tudo o que Ele ainda pode falar com relação a você e a sua vida, tudo que Deus já decretou, tudo que Ele já estabeleceu, é reto, é justo, é fiel. Todas as obras de Deus, toda a forma como Deus age, o jeito que Deus se movimenta, é baseado em fidelidade. Tudo o que Deus faz é baseado na fidelidade dele, é baseado no seu caráter moral, é baseado nos seus atributos comunicáveis, é baseado na verdade de Deus. Deus é verdadeiro, e porque Ele é verdadeiro, Ele se manifesta através da fidelidade. Então guarde, Deus é fiel. Ele é fiel a mim, Ele é fiel a você, e Ele sempre será fiel. Esta é a fidelidade de Deus. Mas também a fidelidade, ela pode ser externada ao homem. Ela pode ser manifesta através do homem. Eu e você também podemos ser fiéis. E eu quero ler o significado de fidelidade. Diz assim: fidelidade é o termo com origem no latim fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, que é honesto e que é verdadeiro. Ter fidelidade é uma expressão usada para nominar aquele que tem constância. Deus, Ele semeou, irmãos, em nossos corações quando nos criou a fidelidade. E Deus, Ele é fiel. Este mesmo Deus, Ele nos criou, a Bíblia diz lá em Gênesis, Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Ele colocou em nós o caráter dEle. Nós sabemos que por meio do pecado, e porque o pecado ele entrou na humanidade, ele corrompeu algumas coisas em nossas vidas. E uma delas foi esse senso da real fidelidade que nós temos com relação
a Deus e também com relação aos homens. Mas nós, homens, podemos aplicar fidelidade. Lembre-se, como nós lemos aqui, fidelidade, ela é uma atitude de quem é fiel. Ou seja, se você é fiel, você vai praticar a fidelidade. Fidelidade, ela é um compromisso daquele que é fiel e pratica a fidelidade, porque essa pessoa vai estabelecer compromissos na sua vida, compromissos com sua família, compromissos com seu cônjuge, compromissos com seus amigos, no seu trabalho, compromissos na igreja, compromissos com Deus. Essa pessoa que estabelece uma vida de compromissos, ela é uma pessoa que caminha em fidelidade. A fidelidade também mostra a constância, né? Quando somos fiéis, caminhamos em constância, caminhamos numa vida onde não há variações. Hoje nós vemos tantas pessoas, irmãos, que não são fiéis, não caminham na constância, não caminham em perseverança, não caminham na direção que Deus tem estabelecido sobre elas e também com seus compromissos aqui na terra. 2, 3 meses ela já muda de opinião, já muda de postura, já muda de jeito, já muda o relacionamento, já muda. Antes gostava do rosa, agora passa a gostar do preto. Antes a pessoa comia feijão, agora odeia o feijão. A pessoa ela não é constante, ela não é uma pessoa que tem baseada a sua vida em compromissos de fidelidade. A fidelidade ela faz parte da humanidade, não é só algo da vida espiritual, da vida de um cristão. A fidelidade deve fazer parte da nossa vida em todos os tempos. A fidelidade ela é nobre e essa fidelidade ela vem de Deus. Irmãos, a fidelidade, aqueles que caminham em fidelidade estão praticando atos de nobreza. A fidelidade ela é leal, está baseada no amor. A fidelidade ela é o alinhamento da alma com uma outra pessoa, comparado àquele amor fraternal. Provérbios 11, versículo 19 diz: quem é fiel na retidão caminha para a vida. Quando eu e você, irmãos, decidimos ser fiéis, guarde isso, a fidelidade ela é uma decisão, ela é uma escolha, ela é quando eu e você nos posicionamos com relação a uma coisa em nossas vidas. Então você talvez é casado, você se posicionou em ser fiel. Talvez você está se preparando para casar, você está se posicionando em ser fiel. Talvez você está se preparando para mudar de emprego ou entrar numa nova estação da sua vida. Essas atitudes que você tem, elas também mostram fidelidade, porque você vai ter que ser fiel ao seu trabalho, fiel ao compromisso que você está fazendo. Talvez você quer se envolver na igreja, trabalhar, se envolver em alguma atividade. Você precisa ser fiel nas escolhas que você está fazendo. A fidelidade ela é uma conexão entre almas, ela é uma conexão de sentimentos, uma conexão de emoções, ela é uma conexão onde eu e você nos conectamos, talvez entre nós mesmos, outra vez com outras pessoas, onde há uma conexão e há um compromisso de ser fiel e leal àquela pessoa em todo o tempo da nossa vida, e também sermos fiéis a Deus, sermos fiéis aos nossos compromissos com Deus, com Jesus, sermos fiéis à escolha que fizemos e à fé que nós professamos. Por isso que Provérbios diz, que quem é fiel, ele caminha em caminhos de vida, ele caminha em caminhos de amor, em caminhos de graça, em caminhos de verdade, em caminhos que geram vida a ele e não a morte e não a destruição. Nós vimos que Deus é fiel, vimos que a fidelidade ela provém de Deus primeiro, e também a fidelidade ela pode ser praticada pelos homens. Agora fica uma pergunta para nós, um problema para que possamos questionar: a quem vamos ser fiéis? A quem, irmão, você vai ser fiel? Você pode olhar talvez aí ao seu redor e talvez você tenha uma ótima família, um esposo, uma esposa fiel, filhos fiéis. Mas talvez você possa estar, eu não conheço você que está nos assistindo agora, mas você pode estar com a sua vida destruída, seu casamento em infidelidade. Talvez você está sendo infiel com relacionamentos, não só de amor, mas relacionamentos da família, relacionamentos no seu trabalho, ou você está sendo infiel com você mesmo. A quem nós temos que ser fiéis, irmãos? E é uma pergunta fácil de responder. Primeiro, nós temos que ser fiéis
o próprio Deus. A fidelidade, ela em primeiro lugar, ela começa em sermos fiéis ao Senhor. Ser fiel a Deus é dar nosso decidido amor e não dividir as nossas afeições com ninguém. João capítulo 14, versículo 15 diz assim: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Jesus aqui, ele nos dá uma grande lição e ele nos mostra que devemos caminhar em fidelidade. A fidelidade, Jesus fala, olha, se vocês me amam, se você me ama de verdade, que você guarde os meus mandamentos. E guardar os mandamentos de Jesus não é apenas ter decorado lá os 10 mandamentos, saber que Jesus disse que é para amar o próximo, saber que Jesus disse que tem que fazer isso, bem aquilo, saber de cor as bem-aventuranças, não é saber de cor os versículos da Bíblia. Guardar os mandamentos é você ser fiel ao que Jesus te ensinou, ser fiel ao que Jesus te diz. Você ser fiel às promessas de Deus na tua vida. Você ser fiel à obra salvífica de Jesus em nós. Você ser fiel ao compromisso que você fez com Ele quando você reconheceu Jesus como teu Senhor e Salvador. Ser fiel a Deus é guardar os mandamentos. Quando guardamos os mandamentos, revelamos a nossa fidelidade a Deus, porque se somos fiéis, nós guardamos os nossos mandamentos. E esta é uma prova do amor a Cristo, porque se amamos a Cristo, é porque somos fiéis a Ele. Então, amar a Deus, irmãos, ela está totalmente relacionado à fidelidade. Guardar os mandamentos está totalmente relacionado a ser fiel. Em primeiro lugar, a quem vamos ser fiéis? Temos que ser fiéis a Jesus. Temos que ser fiéis a Deus. Temos que ser fiéis ao Espírito Santo. Temos que ser fiéis à fé que nós professamos. Hoje, quantas pessoas estão apostatando a fé? Um dos grandes sinais dos últimos dias antes da vinda de Jesus é que o amor de muitos esfriará. Talvez você está passando por dias tão difíceis, como muitas pessoas, e eu também passamos com familiares, pessoas sendo acometidas por esse vírus e outras circunstâncias. O que vai fazer permanecermos em Deus é se somos fiéis a Ele ou não. Se Deus levar você a uma situação de crise, uma situação de que nós não gostamos como homens, será que você vai abandonar a Deus? Será que você vai ser infiel a Ele porque você não está passando uma boa temporada? Jesus nos pergunta como perguntou para Pedro: você me ama? Você me ama? Pela terceira vez, você me ama? A pergunta de Jesus, como nós falamos semana passada, ela revela o nosso interior, ela revela o nosso coração. A pergunta de Jesus, ela vem provar o que está dentro de nós. A pergunta de Jesus vem refinar a fidelidade que está dentro de você. Por isso que nós temos que, em primeiro lugar, ser fiéis a Deus. Somos fiéis a Deus porque Ele é fiel. Não há um cristão que não tenha contemplado a glória de Deus, que não volte o seu coração a este Deus. Se você um dia, irmão, contemplou a fidelidade de Deus, porque Ele foi fiel a você. Ele foi fiel a você porque Ele não te abandonou. Ele foi fiel a você porque Ele não deixou você de lado. Ele foi fiel porque, como diz a palavra, mesmo que a mãe possa abandonar o seu filho que ainda está amamentando, Deus não nos abandona. Essa mãe pode esquecer este filho, Deus nunca vai esquecer de nós. Deus é fiel porque a palavra dele é verdadeira. Tudo o que ele falou sobre mim, tudo o que ele falou sobre você, tudo o que está escrito na palavra dele é verdade. Ele é fiel, o caráter de Deus é fiel. Então, quando eu e você contemplamos ao caráter fiel de Deus, nós automaticamente começamos a receber essa fidelidade, e a fidelidade lá do Éden, ela começa a ser restaurada sobre as nossas vidas. Por isso, se você ama Deus, guarde os mandamentos. Seja fiel a Jesus, seja fiel ao Espírito Santo, seja fiel a Deus. E a segunda coisa, nós temos que ser fiéis aos homens. Sim. Mas eu vou amar aquele que me traiu. Se você é fiel, você tem que amar
Mas eu vou, isso, aquilo. Quanto mais desculpas nós colocamos na frente, mais vai mostrar que nós ainda não somos fiéis de verdade. É claro, irmãos, que a fidelidade ela precisa passar pelo crivo. Você tem que ser fiel, mas o próximo também, a quem você vai confiar a tua fidelidade, também precisa ser fiel. Por isso, tome muito cuidado com seus relacionamentos. Não dê a sua vida, não abra a sua vida, não seja fiel num sentido tão amplo como nós estamos falando hoje a muitas pessoas. A fidelidade ela é restrita a poucas pessoas. Pessoas muito próximas do seu convívio, pessoas como seus familiares, seus amigos íntimos mesmo. A essas pessoas você deve dedicar a tua fidelidade. Quando falamos a fidelidade ao homem, eu me refiro a estas pessoas. Nós queremos ler aqui o texto sobre Ruth. Ruth, capítulo número 1, versículo 16 e 17. Se você não conhece essa história, eu te incentivo a ler pelo menos o capítulo 1 de Ruth, porque aqui fala de Noemi, uma mulher que tinha o seu marido, tinha seus 2 filhos, e houve uma grande fome na terra naquela época, e eles saíram da região de Judá e foram para a terra dos Moabitas, e ficaram lá por muito tempo. Seus filhos cresceram, seus filhos se casaram, e um dos seus filhos casou com Ruth, e a Ruth tinha uma cunhada que chamava Orfa, e junto com Noemi, seu marido, foram vivendo. E a Bíblia diz que primeiramente o esposo de Noemi ele vem morrer. Noemi fica viúva, mas continua com seus filhos e as suas noras. Mas a Bíblia diz que também os filhos de Noemi morrem. E fica apenas Noemi, Ruth e Orfa. E a Bíblia diz que nesse momento de morte, Noemi ouve falar que em Judá, Deus voltou a abençoar o povo, e esse povo estava vivendo um tempo bom, um tempo de abastança, e ela decidiu voltar para a sua terra, sair lá da região dos Moabitas e ir para Judá. E neste momento ela chega para Orfa e para Ruth, suas noras, e faz um questionamento a elas e diz: olha, fiquem aqui, fiquem na terra de vocês, na terra dos pais de vocês, vocês ainda são mulheres novas, vocês ainda podem ter filhos. Eu já sou velha, já não posso gerar outro filho para que vocês casem com eles e constituam família. Então fiquem aqui. E em primeira instância, aquelas mulheres, elas se negaram a sair, se negaram a ir junto, a ficar, na verdade, em Moab. E a Bíblia diz que Noemi, mais uma vez, ela insistiu, ela fez um clamor, falou: não fiquem, eu já sou velha, não adianta, não tem mais solução, deixa eu voltar para a minha terra, deixa eu viver meus últimos dias lá, e vocês vivam a vida de vocês aqui. E a Bíblia diz que nesse segundo pedido de Noemi, diz que Orfa, cunhada de Ruth, ela acaba decidindo ficar. E ela diz: então tá bom, eu ficarei. Elas choram, tem um momento todo sentimental, emocional, e Orfa fica. E a Bíblia diz que Ruth, ela se posiciona com fidelidade a Noemi. E eu quero ler esse texto com você. Ruth capítulo 1, versículo 16 e versículo 17 diz assim: respondeu, porém, Ruth: não me peças que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores eu irei, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que te não seja a morte me separar de ti. Uau, gente, esse texto, ele é um divisor de águas quando nós falamos de fidelidade ao próximo. Claro que nós podemos transformar ele aqui numa aplicação à fidelidade a Deus, com certeza, mas aqui o texto, literalmente, ele está falando da fidelidade de uma mulher a outra, de um compromisso. Lembra que falamos no começo, um compromisso que elas fizeram um dia, de ser fiéis umas às outras. Ruth diz, primeiro: olha, Noemi, não me peça que eu te abandone. Irmão, talvez você possa estar passando por uma circunstância adversa, você ou um familiar seu, e se você for fiel a ele, for fiel a ela, você vai ser como Ruth. Olha,
Não importa o que você está passando. Você vai voltar embora para a tua terra, você está sozinha, se você não quer que a gente te acompanhe porque você está pensando no nosso bem. Noemi estava pensando no bem das suas noras. Ela queria que elas voltassem a se relacionar, ter maridos, constituíssem família. Mas Ruth se posicionou em fidelidade ao compromisso que ela tinha com Noemi e falou: olha, para de falar aí e me pedir para eu ir embora, eu não vou. Eu vou ser fiel a você até o último dia da minha vida. Ruth falou: olha, aonde você for, Noemi, eu vou junto com você. Não importa os caminhos que essa pessoa pisar, ela seria fiel com Noemi. Noemi talvez fosse para uma outra terra, talvez a pior terra daquela região. Ruth ia com ela. Talvez Noemi fosse viver isolada em montanhas. Ruth ia com ela. Talvez Noemi fosse acamada de uma enfermidade terminal. Ruth iria com ela. Não importa o lugar aonde Noemi fosse, Ruth tinha uma posição de fidelidade, de ir com aquela mulher aonde quer que ela fosse. Ruth falou: aonde você pousar, ali eu pousarei. E que fala de o pousar de onde você parar, aonde você descansar, aonde você estabelecer uma nova morada. Talvez você está passando por tempos de transição na sua vida e você vai precisar ser fiel a essa transição. Mudanças, transformações, caminhos que Deus pode estar conduzindo você e você vai ter que ser fiel. Ruth não se importava em sair da sua terra. Pense que Ruth tinha lá os seus pais, sua mãe, seu pai, a sua família, seus irmãos, parentes também. Mas ela estava disposta a abandonar tudo, porque ela fez uma aliança de fidelidade com Noemi e ir para uma outra terra, ir para a terra dos judeus, sair lá dos moabitas, uma terra, um povo onde tinha muitos deuses, povo com uma tradição muito diferente da tradição do povo judeu, e ir para uma terra totalmente nova. Ruth estava disposta porque ela tinha feito um compromisso de fidelidade. Ruth falou: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Irmãos, isso aqui é lindo. Ruth agora ela faz uma separação, vamos dizer assim, não rejeitando o seu povo, mas ela diz: olha, a partir do momento que eu casei com teu filho, eu passei a ser do seu povo. Agora eu sou o seu povo. Agora eu sou mesmo sangue que você. Agora os nossos laços estão cada vez mais envolvidos e cada vez mais entrelaçados num compromisso de fidelidade. E ela falou: agora eu sou do teu povo. Então se eu vou lá para ajudar, eles também vão ser o meu povo. Nós seremos uma família, nós seremos um único povo. E ela falou: olha, o teu Deus vai ser o meu Deus também. Nós não sabemos, mas talvez Ruth ela podia ser uma idólatra, uma mulher que tinha os seus deuses como adoração lá do povo de Moabe. Mas ela diz que a partir daquele momento, agora, o mesmo Deus de Noemi, sua sogra, seria o mesmo Deus de Ruth. Ruth trazia para si não só um compromisso de estar junto, mas trazia a cultura de Noemi para ela. Ruth trazia para ela a mesma religião da sua sogra. Ruth se apropriava da vida de Noemi por um compromisso de fidelidade. E Ruth falou: olha, aonde quer que você morrer, ali eu vou morrer junto. A única coisa que vai nos separar vai ser a morte. A única coisa que pode separar o nosso compromisso de fidelidade é a morte. Muitas pessoas hoje não estão dispostas, irmãos, a viver uma vida de fidelidade, a uma vida de compromisso, a uma vida onde você vive fidelidade. E por que viver em fidelidade, irmãos? Porque a fidelidade, ela faz parte de Deus. Deus, Ele é fiel e por isso eu e você temos que ser fiéis. Como nós falamos, a quem vamos ser fiéis? Em primeiro lugar, você tem que ser fiel a Deus. Você tem que ser fiel ao compromisso que Deus fez, que você fez com Deus. Você tem que ser fiel à obra de Jesus na cruz. Você tem que ser fiel ao Evangelho.
Você tem que ser fiel ao que a palavra de Deus nos ensina. Seja fiel a Deus em primeiro lugar, irmão. Em primeiro lugar, em tudo, em toda a tua vida. Se você pode guardar uma coisa nessa noite, nessa palavra, seja fiel a Deus. Porque a eternidade, ela vai ser concretizada um dia. Um dia todos os planos de Deus serão findados com relação a essa era que vivemos. E vai se instaurar uma nova era, um novo tempo. Porque Deus disse que iria fazer. Aí haverá um novo céu, uma nova terra, uma alegria eterna. Aí não haverá mais choro, não haverá mais tristezas, não haverá mais doenças, não haverá mais morte, não haverá mais corrupção, não haverá mais destruição, porque Deus vai inaugurar uma nova era para aqueles que creem no Senhor Jesus. Porque Ele é fiel, Ele falou, Ele vai prometer, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Por isso eu e você temos que ser fiéis a este Deus. Mas também Deus nos ensina na sua palavra que a fidelidade, ela se estende ao homem, ela se estende ao próximo. Como eu falei, não a todos, mas ela deve se estender a muitas pessoas que estão próximas de você. Seja fiel em primeiro lugar a você mesmo. Seja fiel a você, ame a si mesmo, seja fiel às suas escolhas, às suas convicções, seja fiel ao que você diz e ao que você fala. Não é porque eu estou pregando aqui que eu não tenho que ser fiel, pelo contrário, essa palavra me estimula a ser mais fiel em todas as esferas de compromissos da minha vida. Seja fiel ao próximo, seja fiel ao teu marido, à tua esposa, aos teus filhos, à tua família, seja fiel no seu trabalho, seja fiel nos lugares onde você estiver, seja fiel. Seja fiel na igreja, seja fiel aos compromissos com a igreja de Cristo, ao corpo de Cristo, a igreja universal, a igreja mundial, a igreja no contexto, quando nós falamos da igreja na sua cosmovisão, mas também seja fiel à igreja local, a igreja que Deus te plantou, seja fiel à CAC, seja fiel aos nossos pastores, seja fiel à igreja, talvez se você é de uma outra igreja, seja fiel à igreja que Deus te colocou lá. A fidelidade, ela faz parte de nós, porque a fidelidade, ela não é uma obrigação que você tem que fazer. Eu vou lá naquela igreja porque eu sou obrigado. Não, a fidelidade, ela é um compromisso individual e uma posição individual que você faz. Seja fiel a Deus, seja fiel a você mesmo, seja fiel ao próximo, seja fiel à igreja de Cristo. Eu quero ler uma frase para que possamos terminar. Nós temos que passar por essas crises, irmãos, que estamos passando nesses dias, em fidelidade. E a fé que professamos, ela é a porta de abertura para uma vida espiritual em Deus. Agora, como cristãos, devemos acrescentar à nossa fé a perseverança, pois é assim que vamos conseguir prosseguir na caminhada em meio às crises. A perseverança conduz o nosso coração em caminhos retos, por mais que sejam turbulentas as estações. Caminhemos em fidelidade, caminhemos em esperança. 2 Pedro 1, versículo 5 ao 7 diz: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Pedro nos ensina que devemos acrescentar à nossa fé muitas coisas. Entre elas, o que deve ser acrescentado em nós é a perseverança. A perseverança vai nos fazer ser fiéis. A perseverança vai nos fazer vencer as lutas e tribulações nesses dias em Deus. Porque Deus é fiel e tudo o que Ele prometeu vai se cumprir em nossas vidas. Deus abençoe você. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida. Deus abençoe você, uma boa semana e até o nosso próximo encontro. Que bênção essa palavra de hoje. Nós agradecemos a presença de vocês nessa live, nesse momento. Queremos também passar os avisos. Terça-feira, às 10 horas da noite, pelo aplicativo Zoom, temos a nossa reunião de intercessão. E a quinta-feira, temos também o nosso devocional às 10 horas da noite também pelo aplicativo Zoom. E temos o nosso culto presencial da família às 10 horas da manhã na igreja, no domingo. Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana. I'm so hungry for your light.
things to you. I want my father for who he is. I run this race at my own pace. I'm not chasing your silhouette. Yeah, swinging at ghosts and goblins. Leave them with you in the past. Yeah, ringing my soul of your toxins. I knew your love wouldn't last. Your love came with conditions, and I had some problems with sin. I waited to bring to attention, cause I knew they'd garner our end. And that's all on me, I'll admit it. Shouldn't have kept it within. I wanted to bring us redemption, but you had moved on like the wind. I'm done proving things to you. I want my father for who he is. I run this race at my own pace. I'm not chasing your silhouette. Yeah, swinging at ghosts and goblins. Leave them with you in the past. Yeah, ringing my soul of your toxins. I knew your love wouldn't last. I thank you for breaking my heart. I never thought the pain would end. Who knew these atrium scars would make me better in the end? Gazing at ghosts and goblins, thinking that I'm the problem. They have a better chance at finding romance. I guess I don't follow tradition. See, this is all part of his plan. If I were to see the whole picture, I'd probably just laugh at the thing. And I'm stubborn, yeah, I'll admit it. I'm thankful that God knows the end, cause I never know when to quit it till it has been right for my hand. I'm done proving things to you. I want my father for who he is. I run this race at my own pace. I'm not chasing your silhouette. Yeah, swinging at ghosts and goblins. Leave them with you in the past. Yeah, ringing my soul of your toxins. I knew your love wouldn't last.